Quantas vezes é que já disseste que estás sempre cansada porque a tua vida é muito estressante? E deixa-me dizer-te que, na realidade, muitas mulheres têm uma vida estressante como a tua, mas não vivem exaustas como tu. Então, é porque existe algo que é necessário mudar. Hoje vamos-te falar exatamente sobre a verdade dura e crua por trás deste sentimento, porque é que estás constantemente cansada e estressada. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou Beatriz Jorge. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perder peso e a conseguir manter. Tudo isto através de uma abordagem multidisciplinar de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! É engraçado porque nós vivemos hoje em dia e cada vez as pessoas gostam mais disto, que é para além de dizerem, este é outro ponto, que é para além de dizerem que tornou-se sexy, digamos assim, dizer que tipo, eu estou sempre a trabalhar, estou sempre ocupado, estou muito ocupado, sou uma pessoa muito ocupada. Enquadrado, né? Agora começou-se também a dizer muito que é isto, que é de, não, eu estou muito cansado, eu estou sempre cansado, e acaba por ser uma coisa normal, não é? Cada vez que nós também dizemos isto, que, não, eu estou cansado, não, não, estou cansado, parece que é uma coisa normal, não é? Que a pessoa já acorda cansada e isto, olha, é o meu estilo de vida, olha, já estou cansado. Esta normalização é bastante perigosa. Porquê que isto acontece? Porquê que as pessoas acordam já cansadas? Porquê que vivem neste constante cansaço, digamos assim? Sim. Primeiro, lembrar só que, tal como estava a dizer aquela palavra do normal, né? Uhum. De estarem a normalizar o cansaço, que é importante mesmo perceber que isso é zero normal, ou seja, uma pessoa passar o dia cansada, a arrastar-se com sono, a querer beber só café para conseguir continuar com o dia, isso não é normal, é muito comum, mas não é normal. E é importante não normalizarmos isso, porque se nós normalizarmos, mais dificilmente fazemos alguma coisa para mudar. E então deixar isso muito, muito claro. Agora, o porquê que acontece? Há várias razões, não é? Uma delas sendo, por exemplo, e aqui mais neste âmbito do emagrecimento e neste caso com as mulheres com quem nós trabalhamos mais, é o facto de, por exemplo, terem períodos muito longos a fazer déficit calórico, ou seja, que nós depois até chamamos de déficit crónico, não é? Porquê? Porque estão há muito tempo, muito, muito tempo, e quando eu digo muito tempo pode ser há meses, anos, a fazer déficit calórico, não é? E chega uma altura que o corpo começa a trabalhar cada vez menos, não é? Porque se nós estamos constantemente a dar-lhe pouco, 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 pouco e nunca há pausas para isto, hum, o corpo vai ficando cada vez mais parado, vai trabalhando cada vez menos para conseguir sobreviver, ok? Portanto, isso é uma das principais razões. Outra razão também é o quê? É não estarmos a consumir tudo aquilo que precisaríamos, lá está, juntamente com o déficit, mas não só em termos calóricos, mas também de nutrientes, ou seja, estarmos a consumir pouca proteína, poucos micronutrientes que são muito importantes e que estão na base de uma série de processos que nos fazem ter energia. E portanto, essas deficiências nutricionais também se manifestam muito nesse cansaço ao longo do dia. Um, portanto eu diria que acabam por ser estes pontos assim principais. Depois também acontece muitas vezes que, como têm uma alimentação desregulada e tanto fazem uma refeição gigante como passam horas sem comer. Ou aqueles snacks Ou- todos açucarados. Exatamente, o que é que isso faz? Leva a quê? A teres muitos picos de açúcar no sangue, que te faz, ou seja, tens aquele pico de energia, mas depois tens uma queda muito grande, Logo não é? aqueles crash. Isso Exatamente. também acontece muito com o O café. café, exatamente. O café tem o seu tempo de atuação e depois de passar o tempo ele é um crash muito grande, que até traz uma sensação ainda maior de cansaço do que aquela que se calhar tinhas na realidade. E portanto, déficits nutricionais durante muito tempo, falta de nutrientes e os picos de açúcar no sangue, acabam por ser motivos principais para haver essa sensação de cansaço constante ao longo do dia inteiro. É isso. E depois agora juntamos essa situação. É porque acaba por ser um pouco aqui também mascarado, não é? Portanto, ehm, de mascarar esta situação com o stress do trabalho e achar que, ok, não, eu estou cansado só do stress do trabalho e acharmos que é só o trabalho é que me está a provocar este cansaço. E a realidade é que nós vemos é que existem muitas mulheres que têm, de facto, trabalhos bastante estressantes, mas
conseguem lidar muito bem com o cansaço e conseguem gerir muito bem o seu cansaço. Porque são coisas diferentes. Ok, o stress pode gerar algum cansaço, certo? Sim. Mas o que nós vemos é que existe estes pontos que são fundamentais que se a pessoa não está a fazer, vai ficar cada vez mais cansada e não vai conseguir combater o stress. Se ela não se alimentar bem, se ela não treinar, se ela não dormir bem, juntamente isso com o stress do trabalho, obviamente que ela vai ficar cada vez mais cansada e, portanto, acaba por ter aqui um amplificador destas situações. O que é que tu dirias? Quais é que são aqui os maiores erros que tu vês as mulheres a fazerem nestas situações? Eu vou puxar um bocadinho a brasa da minha sardinha, não? Ou seja, de falar aqui um bocado sobre a alimentação. E se nós pegarmos desde o início do dia, e formos percorrendo as refeições, há erros em todas. Porquê? Pequeno almoço. Ou há pessoas que não fazem e começam o seu dia com um nível de stress já elevado, mas começam o seu dia. É que hoje em dia também existe muito, pronto, é esta situação do jejum intermitente. Se calhar Sim, agora podemos só fazer aqui um parênteses e um falar um pouco parênteses. sobre isso. É, Porque existe muito esta ideia de que o jejum intermitente é o salvador. solução. Isto é porque ainda não fizeste a dieta do jejum intermitente, Uhum, tal e qual como se fosse aqui uma salvação e que funcionasse exatamente para toda a gente, não é? O uhum. que é que tu achas sobre isso? Eu acho que é muita desinformação, ou seja, lá está, vem muito com as falsas promessas de que o jejum é a solução para tudo, e no fundo, se formos a ver o que é o jejum intermitente, é reduzir o tempo que tens para comer. É isto, Exato. basicamente, não é? Só que lá está, como nós ouvimos que isso é que é a solução, que isso é que te vai conseguir fazer perder X peso, que isso é que te vai renovar as células e pronto, enfim, uma série de possíveis benefícios, que isso é outra coisa, mas pronto, um, acaba por trazer esse interesse para o jejum e acharem que isso é que é a solução. Só que se estamos a falar, principalmente no público com quem nós trabalhamos mais, que são mulheres que estão há muitos anos a fazer dietas, que têm uma relação com a alimentação que não é saudável, que entram em ciclos de compensação, de compulsão facilmente, o jejum é a última estratégia que fará sentido com elas, não é? Portanto, para mim, o meu primeiro ponto, a minha primeira forma de agir com elas é sempre garantir que elas começam o dia com energia. Porquê? Porque a verdade é que a maioria delas não o faz. Yeah. E se daquela forma não está a funcionar, então vamos experimentar de outra, pode ser? Pronto, e é muito este o objetivo. É isso que tu disseste, é uma coisa que nós vemos acontecer imenso, que é, e tivemos imensos casos de mulheres exatamente assim, que era, ahm, tentaram muitas coisas e chegou ali a uma fase em que sentiam que tinham imensa compulsão por doces à noite. E depois, quando estávamos a ver, é tipo, a pessoa estava a tentar fazer um jejum gigante, onde só comia tipo às 2 da tarde, e é normal que isso depois a levasse a ter estes episódios de compulsão à noite. E ela não estava a entender o porquê, não Uhum, é? E depois identificarmos exatamente, tipo, olha, é exatamente esse o problema. Vamos de facto aqui começar a introduzir um pequeno almoço. uhum. Ok? Vamos começar a fazer isto. Mas a outra pessoa diz que faz e etc. Certo, mas para ti não está a funcionar. Porque te Exato. está a aumentar a fome e a compulsão, os cravings à noite. Uhum. Então não adianta tu estares, porque a Felisberta fez e conseguiu perder X quilos e tal, e maravilhosa e etc. Não é por ela estar a conseguir e fazer, se contigo não está a dar, temos que mudar. Yeah. Não faz sentido continuar a fazer. Não é? E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso, que é, hum, não é nada, não há nada contra a pessoa saltar a primeira refeição do dia, Uhum. porque, ok, vamos simplificar. Tipo, Sim, sim, sim. jejum intermitente é tipo, é saltar a primeira refeição do dia. Para seres Tipo, mais. exato, tipo, não há necessidade. Embora hoje em dia também existem umas cenas meio que malucas, tipo 48 horas de jejum e pá, e Exato. este ciclo, existe bem, tipo ciclos, e agora vamos fazer e vamos fazer. Até já vi uma cena que é tipo retiros do jejum. Estás Uhum. a ver? Ou tipo, a malta junta-se toda para fazer o jejum. Até duas. Pá, tipo, ok, isto depois já entramos aqui num loop Sim, cada vez sim. mais de extremismos. E a verdade é isto: é que tipo, a alimentação não tem que ser de extremismos, não tem que ser. E as pessoas, e isto influencia muito uma pessoa que está do outro lado e que está no sofá e que já tentou mil e uma coisa, mas que não funcionou, de repente é mais uma. E depois estes outros extremismos, ela pensa, ok, pá, isto realmente eu nunca ouvi, realmente isto é novo.
pá, yeah, depois são bombardeados com aquela informação é, depois de repente quando dão por si já estão a fazer, e o que é que isto acontece? Desacelera ainda mais o metabolismo, Uhum. cria mais frustração na pessoa, mais uma tentativa falhada e é que uma bola de neve, enquanto não há informação de qualidade que nós podemos incluir, mas ora aí está, tipo, isto é aquele ponto em que depois leva-nos cada vez mais ao extremo, ao extremo, ao extremismo. Uhum. Enquanto é isso, tipo, a alimentação não tem que ser. Nós podemos incluir tudo aquilo que nós gostamos, de uma forma equilibrada e, acima de tudo, consciente daquilo que nós estamos a fazer e fazer decisões informadas, não é? Uhum. Porque muitas pessoas não entendem que o jejum intermitente é simplesmente só tirar a primeira refeição do dia. E porquê é que muitas pessoas, quando. Não é? Diz? É tipo, é reduzir a janela alimentar, é reduzir Isso. essa palavra não gosto muito, mas é isso, basicamente. É isso, é só, imagina, tipo, olha, porque depois há muitas pessoas que até o fazem, mas até ganham peso, ou Uhum. não conseguem perder peso. E isto é muito simples, ok? Vamos imaginar que uma pessoa come 4 refeições por dia, e dessas 4 refeições são 500 calorias em cada dia, Uhum. não é? Em cada Em refeição. cada refeição, ok? Se ela tira a primeira, não é? Mas se ela, portanto, ela ficava com déficit de calórico de 500 calorias. Mas se ela pega nessas 500 e depois divide pelas outras 3, vai ser igual. No final das contas, vai dar as 2000 na mesma. Uhum. E é isso é que as pessoas não entendem. Porque eu sinto que necessitamos de cada vez mais informar as pessoas sobre como é que, na realidade, as coisas funcionam. Como é que o nosso corpo funciona. E Não é? principalmente como é que o corpo delas funciona, porque, ou seja, parece que querem forçar essa abordagem a funcionar com Exato. elas próprias, do género, se aquela pessoa vendo o jejum intermitente como sendo a solução para eu perder o peso, então tem que resultar comigo, né? Sei lá, se me disserem, vão-me dizer que eu sou maluca se eu quiser forçar um carro a gasóleo a trabalhar a gasolina, né? Não vai funcionar e vão-me chamar de maluca. Portanto, no sentido de não dá para nós forçarmos uma abordagem com uma pessoa que tem tudo para que aquilo não funcione com ela, não é? Porque, novamente, estamos a falar de mulheres que estão há muito tempo a tentar perder e que nisto já foram destruindo a sua relação com a alimentação. Então, chega uma altura em que essa abordagem não vai ser de todo a que vai funcionar. Se houver uma pessoa em 50 que funciona, é uma em 50, não é a regra. Não é? E nós também temos muito isso, que às vezes vemos um caso da Julieta que funcionou, que foi um em 1000, e achamos que isso aí é o que vai funcionar, não é? E queremos obrigatoriamente que funcione connosco, em vez de, ok, isto é o leque de abordagens que existem em cima da mesa. Tens o jejum, tens uma dieta flexível, tens a dieta low carb, tens a dieta não sei o quê, né? O que é que funciona comigo? Não é? Porque isso é 1000 vezes mais importante do que eu estar a fazer uma dieta que está na moda funcionar. Exato. Portanto, Forçá-la, tipo, forçá-la. forçá-la. Não, assim é que tem que ser. Isso só vai gerar essa frustração, porque depois a pessoa pensa tipo, ok, isto não funciona, olha, comigo não funciona nada, estou estragada, comigo é que é o meu problema, e isso só alimenta mais esse loop negativo, não é? Exato, exatamente. E cria estas más relações exatamente com a comida, porque não é este foco em ensinar, tipo, e nós não somos contra o jejum intermitente, nós somos contra a falta, a desinformação que se partilha. Uhum. Ou neste caso, é isto, nem a desinformação, é não informarem as pessoas, não explicarem o porquê. Porque nós temos alunas no nosso programa que fazem jejum intermitente. Porque no fundo, na verdade, vão ser sempre elas a decidir o que estão a fazer na vida. São elas é que decidem. O nosso trabalho é ser acompanhá-las, no fundo. Exatamente, é arranjar a melhor estratégia que se encaixe na vida delas. Exato. E não o contrário, não a vida delas ter que mudar para encaixar uma nova dieta da moda, etc. Porque já sabemos que isso a longo prazo não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode funcionar ali, se calhar, 3 no primeiro mês. Mas depois a pessoa não vai conseguir aderir. Não é? Mas é muito isso. É ok. E temos alunas que o fazem e está tudo bem. Uhum. E está tudo bem. Porque se funciona esse facto para elas, então nós fazemos isso. Mas não somos nós a forçar o que é que vai funcionar para elas. Não, é dizermos exatamente, olha, é isto que acontece. Uhum. Agora, se reparares, e também já aconteceu em muitos casos, que é ok, que eu sei que tu já me disseste e tudo, que é ok, se vamos fazer isto, mas se estiveres a começar a sentir isto e se isto estiver-te a provocar o aumento de cravings à noite, eu quero que me digas, porque é para a gente fazer então a alteração. E é tão simples quanto isso, e não forçar exatamente esta ideia nas pessoas como tem que ser preto ou branco. Exato, Não é? exatamente. E voltando só atrás, porque depois eu ia dizer aquilo sobre os erros, né? Que elas cometem, principalmente. E quando eu estava a começar a falar da alimentação,
que depois até, pronto, fomos falando um bocadinho, mas que eu queria voltar só a reforçar a parte do o pequeno almoço, que depois nós fizemos o parênteses de jejum, né? Que ou não fazem ou é super fraquinho. Depois passam horas até o almoço às vezes é uma saladinha, que tem pouca proteína, pouca fibra, depois às vezes não lancham e tentam aguentar o máximo possível até à noite. Chegam à noite e comem uma sopinha com um queijinho fresco e é isto. Como é que é suposto o corpo não gritar por Exato, comida, por exato. energia, né? Exato. Fica muito difícil do corpo funcionar bem assim. E esse é um erro, há uma parte que tu disseste que é um erro tão, tão crasso, que é de acharem que aquilo que tu disseste que é aguentam-se até à hora da refeição, aguentam-se até ali. É tipo, parece que é uma cena que é, não, não, eu se eu sinto fome, é bom. Parece que é a pessoa, isto é um erro bem grande, porque a pessoa Uhum. quando sente fome, parece que sente que o corpo está a comer a gordura e que está a emagrecer quando está a sentir fome. Uhum. Não é? Pá, mas isto é um erro tão crasso, porque depois vai fazer exatamente com que criemos estes ciclos de binge eating, de agora de à noite vai e de repente eu penso tipo, ah, mas olha, hoje também não comi nada. Deus poça. E hoje, pá, vai, é só aqui este gelado. E quando dou por mim, já estou a comer o gelado inteiro e não consigo parar, não é? Completamente, completamente. É que fica mesmo difícil de sair daí depois, porque é que depois é um acumular, né? Ou seja, eu ontem não comi bem, então por isso eu hoje vou sentir mais fome. E vou continuar a tentar privar-me, porque tenho que conseguir, porque só assim é que eu vou conseguir perder peso. E lá está, ou seja, a fome, pronto, é normal, né? Mas a fome constante, de uma forma muito exagerada, é que não é suposto sentirmos. Uhum. Mas é engraçado isso que tu estás a dizer, porque é mesmo verdade, ou seja, é a mesma coisa do suor quando treinamos. Exato, exato. Se eu estiver a suar, é porque eu estou a fazer um bom treino. Então é tipo, se eu estiver a sentir muita fome, é porque eu vou conseguir Exato. emagrecer. Estou a fazer Tu uma até boa dieta. isso, tipo, quase como se, por exemplo, eu acho que isso depois também está ligado à cena de que, por exemplo, fazer muitos abdominais queima a gordura da barriga. Sim, Porquê? Porque como nós estamos a fazer, nós estamos a sentir a arder. ali. Então nós associamos o arder a queimar gordura, estás a ver? Tipo, então nós associamos isso. Imaginei o tecido adiposo ter lá um senhorzinho com uma isqueira começar a queimar cada. Mas é isso, então eu acho que é esse tipo de associações. Então, como nós associamos o nosso estômago a vir mais para dentro e a fazer tipo barulho, etc., nós tipo, ok, então é ele que está tipo, já estou a comer a gordura. Então, tipo, associamos isso, mas a realidade é que acabamos de estar a dar um tiro no próprio pé, Completamente. porque depois mais logo não vai funcionar. Para além de que este tipo de situações aumenta o cansaço. É exatamente o Exato. ponto, o Voltando ponto que nós estamos ao foco do do episódio que episódio tratamos é que aqui. nós. Mas é isto, não é? Porque isto tudo aumenta o cansaço. Muito. Porque se eu dou pouca energia ao meu corpo, se eu não dou bem os meus nutrientes, se eu passo a manhã só com café, depois, à hora do almoço, como só uma salada ou uma sopa, depois à tarde ando ali a tentar não lanchar, como só dois ou três frutos secos, ando ali a tentar não coisa para ir, e depois à noite janto uma sopa e um queijo fresco. Que energia é que esta pessoa tem para o dia seguinte? Não tem. Não tem. É óbvio que ela vai acordar cansada. É óbvio. É Exato. óbvio. E o que é que acontece quando nós acordamos cansados? Estou-me a arrastar. Uhum. Estou-me a arrastar. E o que é que acontece? Enquanto se calhar eu tinha que fazer o treino de manhã, estou cansado, não vou fazer o treino de manhã. Salto o treino. Se eu salto o treino, sinto-me cada vez mais Mais cansado. cansada, exatamente. Não é? Isto depois também nos leva aqui a outro ponto. Que é, mas só continuando aqui esta parte, que é depois, ao longo do dia, este tipo de decisões, como eu estou cansada porque eu não alimentei bem o meu corpo, este tipo de decisões de tentar resistir a, ok, olha, a colega do trabalho trouxe um bolo. Uhum. Filha, tu estás cansada. Depois de uma noite onde não dormiste bem, porquê? Porque andaste a cortar os hidratos, logo também não conseguiste descansar bem. Passaste fome, logo também não conseguiste descansar bem. Então isso aumenta ainda mais o teu nível de stress. É claro que não vais conseguir resistir. Não. E depois a pessoa culpa-se a ela própria, tipo, eu é que não tenho força de vontade suficiente. Aham. Não és tu que não tens força de vontade suficiente. A estratégia que estás a utilizar é que não está correta. A estratégia que estás a utilizar é que te está a destinar a falhar. Então é necessário mudar. Porque depois começamos a viver o dia todo em.
tipo em cansaço, em arrastar. E cada vez eu me mexo menos. E quanto menos eu me mexo, adivinha o que é que acontece? A equação do déficit calórico é se eu me mexo menos, não é? Portanto, não vai funcionar. Eu não vou conseguir atingir o déficit calórico, Uhum. não é? E portanto, não vai fazer sentido aqui a longo prazo esta estratégia de cada vez comer menos e menos e menos. Eu vou me sentir cada vez mais cansada. Yeah. Não, não funciona nem a curto prazo nem a longo, mas muito menos a longo, né? Mas é isso, ou seja, é o perceber que não dá para eu querer que o meu corpo performe de uma forma incrível se eu não lhe tiver a dar tudo aquilo que ele precisa para funcionar. Não dá. Eu estou sempre a pensar no carro, mas é verdade, tipo, é querer que o carro ande sem lhe dar Sem lhe combustível. dar combustível, é verdade, é verdade. Mas quando estamos a falar deste cansaço, estamos a falar deste cansaço, pô, tipo, não só o cansaço físico, mas o cansaço mental. Exato, exato. Não é? Porque isto mentalmente, não é? Se tu tens um trabalho para entregar, o que o teu chefe te pediu, se tu tens uma apresentação para fazer, se tu tens que liderar uma equipa, aonde é que tu vais arranjar essa energia? Não, Não vais conseguir. Logo não vais conseguir tomar as melhores decisões. de todo. De todo. Vais ser muito menos produtivo, muito menos eficiente, né? Aquilo que se calhar antes demoravas 15 minutos a fazer, vais demorar o triplo do tempo. Exato. Exatamente. E agora, levando aqui ao outro ponto que é, nós achamos que descansar é, muitas das vezes, por exemplo, ir para o sofá e ficar tipo só nas redes sociais e estou descansado depois de um dia de trabalho, de stress no trabalho, eu vou descansar. Então já como pouco. E depois a forma como usa para descansar é literalmente zero movimento, não é? E ainda consumir mais o cérebro com informação rápida, de dopamina rápida. Porque é isso que as redes sociais são. É Yeah. isso que as redes sociais são. Que é, muitas vezes tem um lado bom, obviamente, tem um lado bom de me desconectar, ok? Mas também tem um lado em que eu rapidamente entro num loop de informação, 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 informação. E eu, quando entro neste loop, fico lá presa. O meu cérebro, ele está A pim, trabalhar. pim, 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 pim. Ele está a trabalhar imenso. Ele está a trabalhar imenso, porque ele está a receber imensos estímulos visuais, auditivos, dos vídeos que nós estamos a ver. De mais um bocado, mais um bocado, mais um bocado, mais um bocado. E isso o que é que acontece? O meu corpo bem pode estar ali parado, mas o meu cérebro, para além do stress que o trabalho teve, de má alimentação que nós estamos a falar, vai estar cansadíssimo. Yeah. Vai estar cada vez mais cansado. Então, isto não é descanso. Isto não é descanso. Nós temos que movimentar o nosso corpo, porque muitas pessoas acham que epá, já me sinto tão cansada, como é que eu agora vou conseguir treinar? A pessoa não entende é que a razão pela qual ela está cansada é porque não está a treinar. Uhum. Essa é que é a razão. E a pessoa não entende que o treino bem feito dá-te energia. Yeah. Não o contrário. Não o contrário. Se tu sais tu tens que sair do treino com energia. Tens que sentir energético quando sais do treino. E aí é que está. Portanto, e muitas pessoas acham e têm esta ideia, porque isso automaticamente acaba por ser logo uma desculpa que o nosso cérebro vai arranjar para não o fazer. Que é Uhum. tipo, pá, se eu já estou bem cansada, como é que eu consigo ainda ir treinar? E eu acho que lhes falta saborear esse resultado do treino, né? Que as meninas dizem muito, que é que quando começam a treinar, principalmente de manhã, Passado 15 dias, já estou bem energia. eu sou uma Já pessoa começo a pá, meter sinto isso. muito mais energia, pá, o meu dia está Durmo muito melhor. melhor, durmo melhor. É porque o treino vai regular uma série de coisas, não é? E os níveis de energia é uma delas, sem dúvida. É que isto acaba, é que acaba por ser aqui um mix, não é? O que é que acontece quando uma pessoa não come bem e ainda por cima não se mexe? O que é que acontece fisiologicamente? Uhum. Então, primeiro, fadiga muito grande, né? E a fadiga vem também do quê? De perda de músculo, né? Porque se eu não estou a comer o suficiente, nem estou a estimular o meu músculo, eu vou perder. Se eu perco, o meu metabolismo fica mais lento. O que é que isso significa? Que o meu corpo trabalha mais lentamente, ou seja, ele trabalha nas reservas. Ou seja, eu vou sentir ainda mais cansaço, né? Tenho menos concentração, uma sensibilidade à insulina está pior. O que significa que se calhar fico com mais açúcar aí livre, que depois me faz com que haja mais crash, Para quem não entende muito isso, porque é que isso é importante? a O que é que isso sensibilidade. acontece? Exato. O que é que, ou seja, O que é que o acontece que é no que é isso? negativo, digamos assim?
Sim, é porque tu não, ou seja, é como se tu não colocasses a energia no sítio certo, não é? Imagina, nós temos o açúcar, vai para a nossa corrente sanguínea e depois nós temos que abrir as portas para ele ir para o sítio certo, para ir para as nossas reservas no fígado, no músculo, para nós podermos utilizar para tudo aquilo que precisamos. O que acontece quando a nossa sensibilidade à insulina não está boa, é como se as nossas células não ouvissem o estímulo e não abrissem a porta para o açúcar entrar para o sítio certo. E então fica ali, não é? E isso depois traz mais fome ainda, mais cravings, mais cansaço, pronto, é uma série de consequências, né? Fora o risco de desenvolver uma série de doenças, que funciona tudo contra, né? Não é nada a favor. Portanto, vai ser sempre tudo isso que acontece quando uma pessoa não treina, não come bem, não descansa, e se continuar isso por muito tempo, é difícil não é? De sair desse ciclo. Fica muito difícil. Yeah. E queria fazer exatamente falar sobre essa questão também do stress. E como também esta falta de alimentação nutritiva também aumenta exatamente o nosso stress, não é? Portanto, o nosso stress a nível corporal. A falta de treino faz com que, por exemplo, eu não consiga aliviar esse mesmo stress. Porque se a minha única forma de aliviar o stress é eu à noite, vamos imaginar, uma pessoa tem tipo um dia estressante de trabalho, chega à casa, miúdos, etc., refeições, banhos, whatever o que for, e depois o único momento em que ela tem quando supostamente alivia o stress é quando vai para o sofá e fica a ver redes sociais. Isto não vai aliviar o stress, não é? Portanto, e o treino aqui é fundamental para aliviar exatamente esse stress, porque esta pessoa passou imenso tempo com estas 8 horas de trabalho ou 10, constantemente com o cérebro a funcionar a mil. Mas o corpo provavelmente esteve parado numa secretária. Então o corpo precisa de gastar essa energia. É necessário o cérebro aliviar, exatamente, o cérebro aliviar esse stress através também do exercício. E o que é fundamental e que muitas das vezes as pessoas não conectam uma coisa à outra, não entendem exatamente isso. O que eu te queria perguntar é, então, mas, por exemplo, a nível do stress, então o stress não conta para nada? Nós temos que o eliminar mesmo ou... Não, não, claro que conta. Ou seja, o que é importante é só percebermos que o stress não é culpa deste cansaço todo que nós sentimos, né? Nós sabemos que faz diferença. Uma pessoa que tenha os níveis de cortisol mais elevados vai se sentir mais cansada, né? Vai dormir pior, e por consequência não treina mais facilmente. Não treinando, depois é um ciclo, né? Só que aqui a questão é perceber que tudo aquilo que também estão a fazer, que inclui não se alimentarem bem, saltarem refeições, comerem pouco, não treinarem, isso aí ainda é mais importante para esse cansaço todo que estão a sentir, não é? Porque, ou seja, é como se é muito mais fácil uma pessoa que está bem nutrida e que treina lidar com o stress Uhum. e não se sentir assim tão cansada do que uma pessoa que já não tem a base forte e ainda tem que levar com o stress todo do dia a dia, não é? E então é só é importante perceber que é um dos fatores e não aquilo que é a razão pela qual se sentem tão cansadas. E isso depois acaba por trazer também um impacto também hormonal também gigante, não é? Com o aumento também do cortisol, porque depois também não temos forma de o dissipar, ou melhorar, não é? Portanto, porque se eu como mal, se eu não treino, automaticamente o meu sono também não vai ser da melhor qualidade, os meus níveis de cortisol também vão estar altíssimos e isso vai ter um impacto hormonal gigante no corpo da mulher. E é aí que é que muitas mulheres não entendem exatamente que a raiz do problema está exatamente aqui, não é? A raiz do problema está exatamente nestes meus hábitos e não no meu trabalho e não na minha idade, porque eu já tenho 40 ou porque eu já tenho mais do que 30 ou porque eu tenho 50 a raiz do problema está assim nos nossos hábitos. E isto é muito importante porque se nós depois só culpabilizamos exatamente a nossa idade, nós vamos estar a dar poder à nossa idade. E isso significa que a nossa idade vai ter mais poder sobre nós do que realmente nós temos sobre ela. Porque existem muitos casos, e temos também muitos casos também
no programa de mulheres com 50 anos que conseguem mudar os seus hábitos, conseguem mudar o seu estilo de vida e têm resultados incríveis. Incríveis. E nunca se sentiram tão bem como se sentem agora, não é? E isto é fundamental das pessoas entenderem que não apontar o dedo e dizer tipo, ah não, olha, isto é bastante estressante, é do meu trabalho que é bastante estressante, é da idade e é por causa disso que eu não consigo. Não, e começar a entender, ok, o que é que eu consigo fazer para de facto mudar? Ok, porque as estratégias que eu estou a utilizar não estão a funcionar. Eu não estou a conseguir aliviar o meu stress, estou cada vez mais cansada e, portanto, não está a funcionar. Então algo tem que mudar. E isto é fundamental as pessoas entenderem e irmos à raiz do problema. E não estar só com pensos e agora mais um café e mais um café e agora eu tenho que só ir me deitar no sofá só 5 minutos. Isso não vai ajudar. Isso são só pensos. São só pensos. Até porque lá está, ou seja, e tu estavas a dizer isso, que é focarmos naquilo que nós conseguimos controlar mais, não é? Claro que em relação ao stress, nós podemos aprender formas de gerir melhor o stress, podemos impor mais limites, podemos tentar pôr-nos em ambientes que não gerem tanto stress, mas a verdade é que às vezes há fatores que nós não conseguimos controlar, não é? Temos um prazo para cumprir ou um projeto que é super estressante. Pronto, há coisas que não dá para controlar tão bem. Mas perante isso eu consigo controlar se treino ou não, se como bem ou não. E isto depois também acaba por ajudar a minha sensação de stress. Eu garanto-vos que vão sentir-se menos estressadas se tiverem bem munidas de uma boa nutrição, de bons treinos e, portanto, focarem-se naquilo que conseguem controlar mais é muito importante. Exato. Quantas vezes é que já não aconteceu a pessoa tipo, tem um dia bué de estressante, vai treinar e tipo, fu, sente que é tipo, ok. Ou então, por exemplo, quem começa o dia tipo logo a treinar também. Preparar-se para o dia, né? É, sente logo tipo, ok, bora, venha o dia que eu estou pronto. Tipo, já fiz a tarefa mais difícil, tipo, bora lá, estás a ver? É muito isso. Completamente, completamente. Talvez a tua vida seja estressante, miúdos, casa, trabalho, certo? Mas se tu não vais nutrir o teu corpo, se tu não treinas, tudo vai ficar mais difícil. E é muito importante tu entenderes isso, que foi exatamente isso que nós hoje quisemos trazer para ti. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncio e, portanto, se gostaste, ajuda-nos a chegar mais longe e partilha este episódio com uma amiga. Muito obrigado por estares desse lado, até ao próximo episódio.